O primeiro assunto, são dois assuntos hoje. Um, aqueles que nos dão sempre material. Não é? Um é o Lula, outra vez. Farto material, ele tem fornecido. E o outro, não podia deixar de ser, o Alexandre de Moraes. Vamos começar pelo Lula. Mais uma manifestação dele absolutamente estapafúrdia, esdrúxula e reveladora de verdades interiores que vêm de dentro dele. Vejam o que ele fala a respeito da classe média brasileira e depois dele o que fala a Marilena Chaui. A Marilena Chaui é uma petista chamada de filósofa, mas que, com o passar do tempo, ficou mais sectária e mais raivosa do que nunca. Vejam o que ela também fala da classe média brasileira. Prestem atenção e reflitam o que vai na alma de cada uma dessas duas pessoas. A classe média, que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Esta é a palavra do Lula sobre a classe média brasileira. Tivesse uma grande parte da população brasileira, uma grande parte da nação brasileira. Esta é a opinião dele, que evidentemente não é uma opinião nova, é uma opinião que está com ele, que vem com ele e que agora ele está despejando, pondo para fora. Isso é importante, porque de coisa em coisa que ele tem falado nos últimos dias, como a história da cerveja na guerra da Ucrânia, para resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia e vice-versa, ele está, como eu disse outro dia, sem juízo. Está precisando, na minha opinião, de fazer uns exames de sanidade mental. Não que ele não diga o que ele pense, mas é que ele antes não dizia o que ele pensava, porque para as pessoas quererem politicamente ter oportunidade, elas muitas vezes escondem o que pensam. Mas vamos agora a Marilena Chaui, dita filósofa, que, em sintonia com o Lula, eles estão com o discurso de atacar a classe média. Esse ponto de vista não é só por razões teóricas e políticas, é porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Eu nunca vi tanto ódio destilado por alguém que se diz pensadora. E depois o Lula, sozinho, numa outra oportunidade, o mesmo discurso de ódio à classe média. Vamos raciocinar juntos? A classe média, diz ele, ostenta uma condição de vida mais do que o necessário. Em primeiro lugar, a classe média não pode ostentar mais do que ela é, porque para ostentar mais, ela tem que ter mais. E aí já não seria classe média. Já seria elite. A tal elite que sempre era condenada pelos petistas e pelo Lula. A classe média é quem conseguiu sair de uma linha de pobreza e atingiu um outro patamar, com um mínimo de dignidade. Ora, se a elite não presta, se a classe média também agora já não presta, restam os pobres, infelizmente, e os miseráveis, que, pelo discurso do Lula, têm que continuar pobres e miseráveis, porque quem conseguir subir da linha da pobreza para a classe média, ou da linha da miséria para a pobreza e depois para a classe média, o que vai acontecer é que amanhã eles entram nesta faixa de pessoas da nação que são odiadas. Eles sempre pregaram isso. Sempre pregaram
que a miséria e a pobreza são inadmissíveis. Ora, qual é o degrau acima da pobreza? É a classe média, pela qual eles nutrem um ódio terrível. Eu tenho a impressão que estão todos desmiolados, confessando este ódio. Eles não vão lutar pelos pobres. Porque se lutarem pelos pobres e os pobres ascenderem na linha socioeconômica, vão virar classe média. E aí estarão eles para dizer, nós odiamos a classe média. A classe média hoje está na mira, na linha de tiro desses malucos que têm a sua ideologia radical, como a maioria daqueles que são os seus companheiros de partido e de ideologia. Está aí vindo a verdade. Será que as pessoas não estão enxergando? Será que as pessoas, ainda com isso, continuam achando que eles são a parte boa da política e da ideologia brasileira? Com esse ódio histérico por uma classe média que lutou para chegar a um ponto de mínima dignidade. Respeite-se a classe média. O segundo aspecto é, hoje, mais uma deste traste no judiciário brasileiro, que é o senhor Alexandre de Moraes. Vejam a notícia que foi divulgada hoje, oficialmente, a respeito de mais uma das atitudes inconstitucionais do senhor Alexandre de Moraes. Ação e perseguição ao deputado federal Daniel Silveira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal procurar a mãe do parlamentar para constrangê-la e coagi-la para que se torne testemunha em um dos inquéritos contra o próprio filho. A denúncia foi feita pela própria mãe, uma idosa de 62 anos, e pelo advogado do deputado, Paulo Faria. Eu aqui já disse muitas vezes o que eu penso do Alexandre de Moraes. Um covarde vingativo que, com uma caneta na mão, à custa da omissão de muita gente que não colocou ele no seu devido lugar, que não o colocou no seu devido lugar, está fazendo hoje do Brasil uma senzala, no pior sentido, no mais abominável sentido do que significava a senzala da história deste país. Olha o que ele fez. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que tinha a obrigação de conhecer o beabá do direito. Ele simplesmente manda a Polícia Federal coagir e intimidar a mãe do deputado que anda de tornozeleira eletrônica dentro do parlamento, numa humilhação não a ele, mas ao parlamento, aos omissos do parlamento, aos desavergonhados do parlamento, aos covardes do parlamento, encabeçados pelo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É um bando de pessoas acovardadas, que não tomam a providência que deveriam tomar por força da Constituição e da lei. O que é que ele faz, senhor Alexandre de Moraes? Manda a Polícia Federal intimar, coagir a mãe desse deputado federal, perseguido por ele. E como inimigo e perseguido por ele, Alexandre de Moraes, não poderia, pela lei, funcionar como julgador nem presidir o inquérito ou o processo em que é réu o seu inimigo. A lei impede que o juiz presida um processo e julgue um seu inimigo. Pois bem, ele vai na mãe do deputado. Um ato que é absolutamente inconcebível, porque o artigo 206, senhor Alexandre de Moraes, que não sei onde estudou, que não sei o que aprendeu, se é que aprendeu direito, muito menos se aprendeu para estar no nível de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que diz o artigo 206 do Código de Processo Penal, sabiamente? Podem recusar-se a depor, podem recusar-se a ser testemunhas o ascendente, o descendente, o cônjuge de um réu. Isto é, a lei diz, e diz de uma forma absolutamente certa,
com bom senso, que você não pode obrigar a mãe a ser testemunha num processo contra seu filho. Ele tinha que saber isso, porque qualquer aluno do primeiro ano da faculdade de Direito sabe. Então, o ministro do Supremo já teria que ter o seu impeachment decretado pelo Senado Federal, covarde, só pelo fato de não ter notório saber jurídico. E ele manda a Polícia Federal intimar a mulher para depor no processo. Abusivo, atrevido, desrespeitador da lei, ou porque não a conhece, não a cumpre, ou porque conhecendo a descumpre propositadamente, e isto também é motivo para impeachment. Impeachment no sentido de que não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal faça o que ele vem fazendo com a Constituição e com as leis, sob a cumplicidade e complacência de covardes que são membros da Câmara e membros do Senado, a começar pelo seu presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Rodrigo Lira. Eu não tenho dúvida que o senhor Alexandre de Moraes me conhece e me conhece bem. E o que eu estou dizendo aqui, ele sabe muito bem que tem um endereço absolutamente legítimo por aquilo que ele faz. Ele sabe que faz jus a esta crítica que eu faço. E não é injuriosa, mas é uma crítica que coloca, mais uma vez, no lugar em que ele merece, pelos desmandos e pelo desplante que ele tem ao lidar com a Constituição e com as leis, ele merece.